Muito bom dia! Estamos começando mais um Morning Call aqui da Liberta Investimentos, o seu Primeira Hora, onde a gente comenta sobre o panorama dos mercados para o dia atual. Comigo aqui novamente, Felipe Nogueira, que normalmente participa aí deste maravilhoso Morning Call. Bom dia, Felipe! Bom dia, Thay. Bom dia, pessoal de casa. Tudo bem? Bom dia aqui em Porto Alegre, dia ensolarado hoje. E fica já o convite que teremos comitê de investimentos hoje à noite com os nossos experts. Então, quem é de Porto Alegre ainda dá tempo. Contate aqui a nossa assessoria para, de repente, vir aí participar deste bate-papo bacana dos nossos experts sobre expectativas, perspectivas para 2023 para os investimentos. Se eu não me engano, é esse o título da live hoje à noite. Quem for cliente pode entrar na área educação do site da Liberta. As lives ficam gravadas ali junto com o podcast, com outras reuniões que tiveram, né? E os relatórios também da Bender, Levante, tem, XP, LS, tem vários relatórios ali. Para quem não é de Porto Alegre, fica a dica. Aqui embaixo tem um linkzinho da Liberta Play, nossa plataforma de streaming do mercado financeiro. Vai passar por lá o programa de hoje. Então já se inscreva. Beleza? Não esquece de curtir também esse vídeo para o YouTube aí entender que o nosso conteúdo é relevante, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E vamos começar já com a pauta do dia, que ontem a gente teve decisão de política monetária, a última reunião lá nos Estados Unidos. O Fed então aumentou em 0,50 a taxa básica de juros por lá, tá? Assim como os especialistas, economistas, enfim, já previam. E S&P 500 fechou em queda de 0,90%, Nasdaq em queda de 0,70%, Dow Jones em queda de 0,73%. E o que acontece, tá? O Powell deu aí sinalizações de que o ajuste de juros no ano que vem será maior do que se pensava e ele deverá manter as taxas mais altas, elevadas por mais tempo, né? E aí, realmente, o mercado não gostou, isso não agradou. Quer comentar um pouco sobre a É, decisão por lá? Assim, a gente nas últimas semanas já vem comentando bastante sobre a economia dos Estados Unidos, né, aqui é Felipe? praticamente um diário, né, do que tem acontecido com o mercado, assim, que a gente Exatamente. tenta se ater mais aos fatos ali. Lembrando, né, o mercado também não tá nem aí porque a gente acha. O que importa é o que a gente vai fazer a partir da movimentação do mercado, né? Perfeito. Mas o que veio então foi um discurso um pouco mais pesado, tá? E isso daí jogou as bolsas para baixo, no sentido em que a gente deve passar do patamar de 5,1%, segundo Bem ali o lembrados. Jerome Powell. Isso daí levaria à recessão. A gente sempre tem umas alas que são mais hawkish, tipo o pessoal de St. Louis, que eles defendem uma escala de aumento de juros maior, enfim. Mas isso daí tende a levar uma recessão, por quê? Porque aumentar a taxa de juros, você tira o dinheiro de circulação, Desestimular a desestimula o economia. investimento na indústria, né, Perfeito. e a geração de emprego. Então, o pessoal está prevendo aí para 2023, o início de 2023, a gente ter indicadores mais fracos, né? Ter uma persistência desses juros num patamar aí acima desses 5%, 5,1%. Alguns falam em começar a fazer corte de taxa de juros nos Estados Unidos no final de 2023. E aí uma pergunta também. A Selic, né? Não vou entrar em Brasil agora, mas será que a Calma. gente consegue cortar a Selic com outros países mais seguros, né? Menos atrapalhados assim do que o Brasil? É, Lembrando que o Brasil, e é importante as pessoas entenderem isso, começou esse ciclo de aperto monetário muito antes que grande parte dos países, próprio Estados Unidos, Europa como um todo. Então a gente de fato conseguiu, fugiu a palavra, se Se antecipar, antecipar. se antecipar. Talvez a gente tenha uma expertise maior com a inflação, né? Porém, nós temos os nossos problemas aqui bem Política. peculiares e talvez a gente não veja aí esse corte nas taxas tão. Porque assim, será que a gente consegue cortar a taxa Selic? Porque se o países melhores do que o Brasil, mais seguros, assim, eles estão subindo taxa de juros, a gente precisa se manter
atrativo para o capital estrangeiro. Isso é um ponto. Outra questão em patamares que nem a gente está agora, que tiveram picos ali pré-fixados chegando a 16,10%. O Brasil consegue ficar adimplente, ficar saudável nesses níveis de endividamento. As empresas conseguem ficar adimplentes, né? Não dá default, não dá calote ali nos pagamentos das dívidas. E aí outras dúvidas, será que o FGC ele consegue cobrir se uma série de empresas quebrarem? Então a gente começa a ponderar isso, mas a gente tem mais coisa para falar de Brasil pra frente. Ai, pauta preferida aqui, Brasil. Bom, comentando um pouco sobre a Europa, vai trabalhando aí no terreno positivo nesta manhã. E se ontem foi a vez dos Estados Unidos de aumentar juros, agora é a vez da Europa. A gente tem Banco Central Europeu hoje e Banco Central da Inglaterra que provavelmente aumentarão os juros, tá? Os mercados estão na expectativa por lá. Ásia, a gente teve fechamentos positivos. Japão fechou em alta de 1,18%, China alta de 0,98%, Hong Kong em alta de 2,32%, também repercutindo aí o Fed. E tivemos a agenda de indicadores, produção industrial da China, que cresceu, veio acima do... Opa, não. O resultado é menor do que as expectativas de crescimento. Cresceu 2,2%, em outubro Perfeito. tinha sido 5%. E vendas no varejo caíram também. E vieram acima, daí sim, acima das expectativas de queda. Queres comentar, de repente, commodities um pouco? Commodities a gente continua num ciclo de topos e fundos descendentes ali, né, na parte de petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, e que é o mais consumido pela China, né, e muito em função de quê? Do pessoal projetando desaceleração econômica global, seja porque a gente está subindo taxa de juros nos Estados Unidos, Europa, custo de produção alto, né, com os custos energéticos nas máximas históricas, também subindo taxa de juros, a gente deve ter esse aumento de 50 pontos base ali no Banco Central Europeu, então isso desestimula, por exemplo, você fazer financiamento, né? A Suíça, por exemplo, ela subiu 1 ponto base, subiu 1% dos juros deles, então isso tudo desestimula o petróleo Brent. O que a gente tem visto é que a OPEP, ela tende a fazer cortes de produção toda vez que o petróleo ele trabalha abaixo dos $80. Então a gente também pode esperar alguma movimentação nesse sentido. E minério de ferro? Minério de ferro ele tenta se recuperar, porque a gente falou também, se a China está desacelerando, os clientes da China globalmente estão com problemas, eles vão tentar fazer uma geração de PIB através da iniciativa pública. A gente tem a geração de PIB lá, né? Por serviço, por agronegócios ou pela indústria, isso no setor privado, e tem a geração de PIB do setor público, que é investindo em infraestrutura, por exemplo. Então, o minério de ferro, provavelmente, ele está nessa tentativa ali de subida em função disso, o pessoal esperando aquele pacote de 145 bi da China, teve a reunião do Partido do Comunista Chinês, decidiram um novo presidente, a continuidade, né? Mas ainda não tiveram assim nada muito efetivo em relação a como que vai ser esse plano de investimento, que se sabe que esse governo é muito mais intervencionista, né? A gente viu o que aconteceu com as empresas de educação lá na China, que eles proibiram lucro, as ações desabaram, enfim, mas deve ser esse o caminho. Tá, bom, agora é o momento de brilhar, porque a gente vai entrar em Brasil. E o Ibov ontem fechou com uma alta tímida de 0,25%, tá? E deixa eu pensar como que a gente pode começar a comentar sobre o Brasil aqui. Vou dar um tempo aqui pra... Tá, quer que eu faça? Vou falando um pouquinho então, tá? Eu tô bem intrigado. Calma. Vamos arrumar as pautas aqui. Vamos começar falando da lei das estatais, então. Beleza. Ontem a gente chegou a comentar um pouco, né? Que isso acabou permitindo aí que o mercadante assumisse de fato. O que acontece, né? A gente teve uma coisa que surpreendeu o mercado, que foi o seguinte, a gente tinha
até que a lei das estatais, que é 13.303, se não me falha a memória, ela seria um freio para qualquer mudança ou intervenção que o PT viesse a fazer. Pessoal, eles conseguiram mudar a lei sem o Lula ter assumido, né? Ainda no governo Bolsonaro. Então, assim, o negócio foi muito rápido. E quais são essas mudanças, né? Que é a mudança mercadante que o pessoal está chamando, né? Virou a lei mercadante. Você tinha uma limitação para alguém assumir um cargo público, né? Que a pessoa precisaria ficar desvinculada por 360 meses, né? Não, 36 36 meses, isso. 37, 360, não. 36 meses longe de cargos públicos. O mercadante ele estava dentro de uma fundação ligada ao PT, eles até estavam tentando uma tese lá, mas ele ficaria de fora em princípio. Aí eles mudaram de 36 meses, eles passaram para 30 dias, né? Para um mês. E eles conseguiram também mudar os valores para propaganda dessas entidades públicas, sociedade de economia mista, né, empresa pública. E a gente se lembra, obviamente, né, que uma empresa que de repente tem um monopólio, por que eles fazem propaganda nas mídias sociais, né? Muitas das vezes é para você ter uma nuance das mídias sociais em aprovação, em notícias boas, né? Que aí eles ficam dependentes. As mídias sociais são empresas, né? A gente não tem essa inocência. Mas para soltarem notícias para o governo. Então, tudo isso já foi feito, né? Eles conseguiram fazer isso antes mesmo do Lula assumir. Então, a gente já tem essas mudanças. Se isso desagradou os estrangeiros, os investidores, sim. Petrobras ontem estava caindo, Petro 3 estava caindo 9% Que isso significa mais politicagem dentro da empresa, que é tudo que a gente tenta evitar, né? Principalmente num país emergente. Que é a nomeação ali dos escalões, aquela troca política, né, voltou com tudo. E essa lei ela foi criada justamente depois dos escândalos ali de mensalão, da Lava Jato, então a gente já não tem mais essa proteção, tá? Vale comentar também que no Congresso o bicho pegou, porque Rosa Weber aí deu seu voto para derrubar o orçamento secreto. Acho que pode ser a nossa próxima pauta. São as negociatas, né? O que a gente está vendo é o Centrão, de fato, está negociando com o PT, tanto é que eles aprovaram ali em tempo recorde essa mudança na lei. A Rosa Weber, ela como relatora, acho que tem os demais votos ainda, mas ela vai julgar inconstitucional aquela emenda de relator em que os congressistas definem parte da destinação do orçamento público federal ali. E o relator ele consolidava, sem identificar os congressistas que tinham tinham proposto essa destinação de verba pública, né? Ele consolidava, por isso que era emenda de relator. E provavelmente, então, a gente também vai ter no próximo movimento, que é um jogo de xadrez, né? Parece um jiu-jitsu, assim, o PT dando os ministérios, a gente deve ter próximo a 40 ministérios ali, dando os cargos. Inclusive, saiu uma notícia ontem do Lira, né, falando que ele conseguiria 150 votos, mais ou menos, para a PEC, se ele tivesse o Ministério da Saúde, acho que saiu no G1 essa notícia. Então, Brasil sendo Brasil, né? Vale comentar mais alguma coisa? Tem mais. Ó, uma coisa que está me intrigando bastante, tá? Tem várias notícias corporativas aqui que o pessoal gosta um pouquinho e tal, mas tá na parte escrita que eu mando para os meus clientes. Se você não é cliente da Liberta, entre em contato ali embaixo também no link. Mas uma coisa que me chama bastante atenção, tá? Eu até passei para o Urs, para o Fernando, que vai fazer a live hoje, passei para o Matheus. O Matheus, eu acho que ele vai participar também, junto com o Leandro e com o Stormer, não tenho certeza ainda. Acho que deve ser o host, né? E aí eu chamei a atenção o seguinte, pessoal, os estrangeiros, eles estão comprados em 206 mil contratos do mini índice, aumentaram a venda do mini dólar para 68 mil contratos do mini dólar na ponta vendedora. Não contente com isso, saiu um relatório ontem da Quest, tá? Inclusive no Twitter, quem quiser depois me chama ali, eu posso mandar também.
que eles estão, mais ou menos, venderam 2 milhões de DI futuro, tá? Eles fazem esse movimento quando eles estão apostando numa queda abrupta de taxa de juros mais à frente. E aí a gente teve uma convergência ao centro, depois que já tiveram todas essas negociatas e modificações. O próprio Haddad, que inclusive a gente tem como um possível sucessor do Lula, né, ele que disse que talvez não vá se candidatar à eventual reeleição, no sentido em que ele acha muito importante propor agora uma ancoragem temporal de 1 ano, pelo menos, para a PEC, tá? E eventualmente estão sujeitos até a discutir diminuição de valores da PEC, tá? E o Tássio Gereissati, que trabalha, né, político antigo lá de Fortaleza, mora ali Praia do Futuro, ele começou a ter algumas críticas, inclusive, sobre essa mudança da lei das estatais, falando que isso é um retrocesso, enfim. Então eles estão meio que, agora que eles conseguiram o que eles quiseram, né, as negociações, digamos assim, estão andando, eles estão começando a convergir mais ao centro. E aí eu fico com aquela provocação que a gente fez dias atrás. Será? Não sei, né? Voltem daqui a 4 anos. Será que não é uma provocação no sentido, vamos entregar o Ibov tendo caído bastante, o dólar tendo subido bastante, porque o dólar lá fora desabou essa semana, né, com juros, deu uma queda boa. E aí a gente entrega o Brasil 4 anos depois com a Bolsa, a Bolsa subiu, sei lá, 45%, o dólar caiu 30%, e talvez a gente até tenha um ciclo de alta de commodities nos últimos 2 anos do governo, né? Porque essa recessão vai passar, existem os ciclos, né? Estudo lá em economia, ciclos de Kondratiev, tudo. Essa recessão vai passar. Então, pode ter esse alinhamento, eu acho, tá? Só achismo. Bom, é isso aí, acho. Ficamos por aqui hoje. Ficamos por aqui. Vamos ser mais fatórios. Tá bom. Falar menos. Pessoal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Sugestões, dicas são sempre bem-vindas. E até amanhã. Até amanhã. Deixem nos comentários perguntas boas, né? Comentários do que vocês estão achando, assim. Alguns ajudam, alguns não fazem muito sentido. Mas, perguntas interessantes, inteligentes, né? Acho que fica legal para contribuir. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.